Sejam todos bem-vindos à Física da Consciência. E essa é uma poesia que está no meu livro Amor Autoconsciente, que é um livro de autoconhecimento, de vivências de autoconhecimento. Bom, o vídeo de hoje é para falar, e eu vou tratar nesse vídeo, sobre o bastão de campos unificados. Então, o que acontece? Entender o aspecto dos campos unificados é muito além do que simplesmente um objeto, né? Eu tenho aqui um objeto na minha mão que vai me levar a ter consciência do que é ou do que são unificados, né? Deixa eu ajeitar essa câmera aqui que ela tá meio estranha aqui. Bom, mas como que eu sei que o campo unificado existe? De onde é que eu tirei essa ideia? Eu poderia me aprofundar na física quântica e falar sobre entrelaçamento. Ou seja, somos todos um. Mas vamos pegar o princípio, não falando exatamente sobre física quântica, mas sobre energia. Tudo é energia. Então todos os objetos que eu tenho aqui à minha volta, que estão aparecendo aqui nesse cenário, eles são feitos de a matéria, né? O Rodrigo Romo fala que é matéria bariônica, matéria para nós, né? Terceira dimensão. Então o que acontece? Essa matéria ela é composta, como a nossa, por exemplo, nós seres humanos, nós somos compostos de órgãos, né? Assim como, por exemplo, nós temos então as galáxias, nós temos os planetas, temos a matéria propriamente dita dos planetas, né? Que vem ser água, fogo, terra, ar, água. Água, fogo, ar, terra, éter. O que eu me esqueci? Água, terra, fogo, ar e éter. São 5 elementos. O éter a gente não enxerga, mas tá aí, né? Bom. Então, mas nesses elementos, por exemplo, como seres humanos, nós temos os nossos órgãos. E nos nossos órgãos nós temos as células. Aí nós temos as moléculas. E aí nós temos os átomos. E aí quando nós entramos nos átomos, a física quântica ela explica que os átomos eles são compostos de prótons, nêutrons e elétrons. Ok, mas nós não enxergamos isso no nosso dia a dia, digamos assim, nessa realidade que nós estamos acostumados a observar, né, dos 5 sentidos. Então fica um tanto quanto difícil para nós, assim, uma coisa, um átomo e tal, eu sei que existe um átomo, mas tudo é feito, tudo tem átomos, né? Tem outros estados da matéria que não vem ao caso falar nesse momento, tá? E eu não conheço também muito sobre isso, então vou falar daquilo que eu sei, assim, tocando na superfície, tá? Bem de leve, porque eu realmente sei um pouco sobre isso, muito pouco. Ainda estou aprendendo, né? Bom, então o que acontece? Esses átomos, os cientistas investigando esses átomos, eles constataram que os átomos eles são feitos de 99,99, até um negócio meio absurdo, mas de espaço vazio. O átomo em si ele é um espaço vazio. Então, se todas as coisas são feitas de energia, tudo existe como forma de energia, e na natureza nada se perde, tudo se transforma, então existe um constante fluir de energia no próprio ar que nós temos aqui na minha volta, aqui, nesse ar que eu respiro, na matéria, enfim, tudo tem energia. Então quando eu falo em campos unificados, o que eu estou falando? Eu estou falando da permeabilidade desses campos entre si, porque já que tudo é energia. Então, por exemplo, aqui falando, vamos entrar agora, antes de falar sobre o bastão, eu quero mostrar uma coisa, né? Isso aqui é a base do bastão, tá? Eu fiz os meus bastões, eu faço com essa matéria aqui, tá? Então aqui eu tenho um caninho de cobre, esse cano está nano revestido, e eu tenho esse bastão aqui, que está também torto, mas ele funciona igual, que também é cobre nano revestido, tá? Feito um revestimento com soda cáustica. Bom, aqui tem energia. A gente olhando assim, pode examinar, talvez com o microscópio eletrônico eu consiga até ver, mas assim, a olho nu não dá para ver a energia que tem aqui. Depois aconteceu uma coisa muito curiosa, uma época atrás, um tempo atrás, eu tentei fazer e fiz alguns bastões com essa mangueirinha aqui, que é essa mangueira que eu usei para fazer a minha pulseira, que é essa aqui, tá? Bom, aí olha o que aconteceu.
E no vídeo passado, eu cortei o vídeo e deixei o vídeo sem explicação. Vocês me desculpem, tá? Que o vídeo ficou sem uma explicação plausível ali, porque ficou um pedaço do vídeo sem... Tá, mas do que tava falando, né? E eu tava falando disso aqui, né? Ou seja, o que aconteceu, ela falando das mangueirinhas, né? A energia do cobre nano dissolveu a borracha. Isso aqui é borracha, né? Isso é uma borracha. Ela dissolveu o tanto de energia que tem aqui, ó. E é por esse motivo que eu parei de trabalhar com a mangueira de borracha e o cobre nano, tá? Porque simplesmente o cobre, ele come, olha, ele come a borracha, a nano cobertura, ou seja, a energia que existe aqui, tá? Então só um pequeno adendo. Bom, aí eu comecei a fazer os bastões, e os primeiros bastões que eu fiz, eles eram esse modelo assim, tá? Uma mangueirinha. Era um problema para fechar a tal do composto aqui, no caso, que era colocado aqui junto, dentro, um líquido, né? Esse líquido nada mais era do que gans de CO2 e ZNO. Porém, ele dava uma reação, eu não gostava muito daquela relação, era normal aquilo, tá? E depois, algum tempo depois, eu fiquei sabendo que as canetas da Fundação Cash, que isso aqui não é uma caneta, isso aqui é um bastão, tá? A caneta é diferente. A caneta é feita com espirais de cobre. Então não vou ter nenhuma para mostrar aqui, mas eu fiz, como eu disse, se não disse, estou falando agora, eu fiz poucas canetas, uma ou duas só, se não me engano, tá? Bom, então, o que acontece? Ele dava uma coloração azul por causa do óxido, né, do cobre que se formava aqui dentro. Depois eu acabei fazendo esses bastões aqui, tá? Comecei a usar para sentir, né? E eu tenho uma sensibilidade, eu sou um empata. Né? O que é um empata? Um empata é uma pessoa que percebe, ela sente, mesmo à distância, no meu caso, né? Mesmo à distância eu consigo sentir pensamentos, sentimentos, a energia das pessoas que estão pensando em mim. Tá? Ou que eu tenho foco em alguém, por exemplo, né? Bom, ou que eu esteja conversando, enfim. E eu tenho uma percepção muito forte na ponta dos meus dedos. A percepção é como? Eu sinto muito a energia na ponta dos meus dedos. E eu sempre senti, em todos os bastões que eu fiz, uma conexão muito grande com a energia do plasma. Porque esse bastão, que é feito com isso aqui é a base do bastão, tá? Aqui no meio vai aquele algodão, que é o algodão, eu não vou ter ele aqui de novo, mas vocês viram no vídeo passado, que é o algodão cru, né, o algodão que não foi processado. Ele vai aqui no meio, depois aqui vai uma outra cobertura, daí depois vai numa mangueira, tá? Que nesse caso aqui é uma mangueira maior, ok? Então aqui nós podemos ver, por exemplo, o que nós temos nesse bastão aqui. Nesse bastão eu tenho então o núcleo dele, vamos falar em núcleo, né? Um cobre nano, daí o algodão, que no caso ele está gerando uma energia aqui, pega uma energia de metal, e aí então ele vai pegar, depois da energia do metal, então ele vai pegar a energia orgânica do algodão, depois ele vem outro algodão aqui por cima desse outro cobre nano, depois o plástico, tá no vídeo onde eu mostro como é que faz, tá? Depois o plástico, depois então nesse aqui eu coloquei uma camada de alumínio, né? E depois algodão. Bom, o que acontece aqui? Eu tenho a energia do plasma, eu tenho a energia orgão, que eu estou somando as energias. Então, a base dele é o plasma, depois a energia orgão, depois vem essa camada de plástico aqui, que o plástico ele condensa, ele concentra a energia, tá? Eu fiz depois, nele eu fiz algumas ranhuras, abri um canal de comunicação entre as energias, né, para passar pelo plástico, né, porque o plástico estava limitando a quantidade de energia que estava passando aqui. E por fim, o que eu fiz? Eu dei um acabamento nele, né, que vocês podem ver agora, que ele está bem melhor acabado. Aqui na ponta ele tem um cristal. Esse cristal aqui que tem aqui é uma ametista. Deixa eu ver. Não sei se vocês vão conseguir escutar. Mas na base dele, eu coloquei cristais, pequenos cristais soltos.
Então ele tem tipo chocalho, né? Tem um chocalho aqui embaixo, tá? E aqui eu tenho um anel, que é tipo esses anéis que eu estou usando aqui, ó, tá? E esses anéis são anéis de sustentação. Bom, como assim, né? Sustentação. Esses são anéis que eles ficam, que eu deixo isso aqui à noite aqui, tá? Então eu coloco nele e deixo aqui ele ficando, porque ele tá emanando energia o tempo todo, tá? E em cima eu coloquei então uma capa. Aqui eu tenho, aqui eu coloquei um símbolo, tá? Que é uma runa. E nesse aqui eu tenho então o raio infravermelho longo, que está aqui no meio, e mais 2 ímãs de neodímio de 5.700 graus cada um. Então, isso aqui gera uma frequência, gera uma energia. Agora, a questão é, o que se pode fazer com essa energia? Bom, vai depender de você, do que você quer fazer, do que você está buscando. E aqui vale lembrar o seguinte, que quando a gente usa mal a energia, por exemplo, se eu usar a energia que eu tenho à minha disposição, e energia de qualquer jeito, pode ser uma energia física, pode ser uma energia mental, pode ser uma energia emocional, se eu usar isso de uma forma equivocada para fazer o mal para alguém, esse mal, não adianta, o universo é um bumerangue, a gente joga e ele volta. Então tem que prestar muita atenção naquilo que a gente está fazendo com a energia. O meu propósito quando eu comecei a trabalhar com plasma, sempre foi a cura do meu corpo físico. Só que veio a reboque, por assim dizer, veio também a energia espiritual, porque eu estou conectado muito fortemente com a energia espiritual. Então essa energia, ela veio de forma intrínseca, ela veio automaticamente para mim, né? Tanto é que a primeira vez que eu tomei o CO2, que foi de um dia para o outro, eu tive acesso à visão da quinta dimensão, né? Eu já falei nisso algumas vezes, que eu vi tubetes de luz girando. Eu via só a parte da frente, né, 180 graus, mas eu vi tubetes de luz girando. E nossa, isso é muito legal, né? Isso deve ter algum poder de cura, alguma coisa assim. Então, mês depois é que eu fui ver o vídeo que eu vi lá no canal do Douglas na época, onde ele mostrava o reator dinâmico e o poder do reator dinâmico, do plasma, né, do CO2-ZNO, em relação aos furacões. Tá? Ninguém explicou a fórmula, mas eles mostraram lá. Tá? Bom, depois disso eu já fiz vários desse aqui. Tá? Já fiz algumas tentativas, algumas não deram certo, e aí eu fui aprimorando até chegar nisso aqui. Bom, mas eu resolvi pegar o zinco, esse zinco aqui que eu ganhei, do meu amigo Sérgio lá de Porto Alegre, obrigado aí, Sérgio. Esse aqui é um fio de zinco, ele é bem maleável, tá? Eu peguei esse fio de zinco e fiz um revestimento, fiz um bastão com o fio de zinco. Em vez de botar alumínio, eu botei zinco. Então aqui eu tenho esse aqui tem até uns confetezinhos aqui, eu tenho aqui o raio infravermelho longo, tá aqui. Eu tenho um anel de sustentação. Claro que o anel também está gerando energia, ok? Porque a pedra tem energia. E eu tenho aqui o ímã de neodímio, 5.700 graus, e mais uma pedra aqui que é um quartzo de... Esqueci agora o nome da pedra. Se eu lembrar eu falo, depois eu coloco no vídeo. Não, é turmalina. Citrino, tá? Lembrei. Né? Então eu tenho um citrino aqui na ponta e tenho um citrino aqui. Mas aqui dentro eu também coloquei, na base dele aqui, eu tinha uma outra base de plástico que eu tirei, eu coloquei também umas pedrinhas soltas aqui dentro, tá? São quartos, né? Tudo é quartos, tá? Eu só uso quartos. Então esse aqui gera uma outra qualidade de energia, mais pura, tá? O mesmo processo, tá? As duas camadas, a primeira camada de grafeno, certo? Ou seja, cobre com grafenado, né? Ou seja, é feito na soda, tá? Aqui eu tenho plasma, geração de plasma. Aqui eu tenho geração de plasma. Então são duas camadas de plasma, tá? Elas estão sobrepostas uma no meio da outra ali, entre elas com algodão cru, tá? Que é uma fibra mais pura. E esse algodão que está aqui fora, ó,
ele também é uma linha de algodão também cru. E nas extremidades eu tenho então aqui um acabamento, que é um acabamento com uma linha encerada, tá? Então isso ficou muito, muito bom. Então é tipo assim, de manhã cedo, às vezes eu acordo meio cansado, né? Eu sempre interajo com os campos, digamos, com o campo unificado, tá? Mas quando eu acordo de manhã, normalmente eu pego, né, um pouco os meus bastões, eu uso os dois ou uso um só, para me energizar. Assim, só de segurar neles eu já sinto a energia fluindo de dentro do bastão. Ou seja, porque o campo de energia está aqui. Mesmo que seja apenas uma matéria, que existem, vejam bem, eu tenho o campo de plasma, tenho o campo do orgon, 2. Esse plástico aqui também age como um campo de orgon, tá? Depois eu tenho a energia do zinco, tá? Eu tenho a energia, então são 3, 4, 5, 6. 6 frequências diferentes, mais a minha. 7. Tá? Então o que acontece? Eu tenho aqui desculpa, esse aqui não tem zinco esse aqui. Tá? Eu tenho aqui várias camadas de energia. Agora, como que eu vou interagir com essa energia? Qual é o comando que eu vou dar para esses bastões? Já tive há um tempo atrás o bastão Atlante. E ele tinha energia, ele era feito com um tubo de cobre, com o núcleo deveria ter um ferro, não tinha, porque eu só fiquei sabendo depois. Nas extremidades eu tinha cristais, ok? Mas esse aqui vai muito mais além. É totalmente diferente. É uma interação de campos. E aqui também tem plasma. Né? Não vamos esquecer que o algodão, tanto esse algodão externo quanto o algodão interno, recebeu plasma de CO2. Então, agora, o que eu vou fazer com essa energia? Aí vai depender de cada um. Né? Cada um vai decidir o que vai fazer. E assim é com a sua energia normal também no seu dia a dia. Então, esse é o bastão de plasma, ok? As minhas pesquisas com o GANS, elas não pararam. Tá? Só que eu prefiro falar, já disse no vídeo passado, das coisas que eu experimento e empiricamente, o que está acontecendo comigo, o que eu estou conseguindo com isso. Tá? Então, eu tenho usado na minha coluna, né, além de usar essa pulseira, que é uma pulseira de plasma com energia orgon, com energia do infravermelho e também com a energia do magnetismo, eu também uso na minha coluna, tá? Porque eu tenho desgaste na coluna, eu tenho 2 pastilhas de raio infravermelho na minha coluna, uma aqui em cima e outra na parte de baixo, lá no lombar. Tenho ímãs de neodímio, que são os ímãs menorzinhos, eu coloco no esparadrapo e coloco sobre a coluna. Tá? E isso tem me ajudado bastante na questão da dor. Por quê? Porque ela me dá uma condição de... eu li esses dias alguma coisa assim como protelar, ou seja, segurar um pouco o desgaste daquilo que eu tenho. Além disso, tá, eu estou de olho na fitoterapia. Então, por exemplo, isso aqui eu peguei uma espada de São Jorge, tá, e passei ela no liquidificador, coei e ficou esse extrato aqui. Isso aqui está na geladeira. Tá? Aí além disso, eu fiz uma outra coisa também. Eu estou fazendo um extrato, eu sei que foi feito no dia 11/8, para ficar 15 dias aqui. Tá? Está numa câmara escura, está fechado, tá? Num local bem escuro, dentro de um plástico. Então aqui eu tenho álcool 92%. Tá? Então aqui eu vou fazer um extrato, estou fazendo um extrato dessa espada de São Jorge. Vou pegar essa substância que tem aqui, que é uma substância que ela é, digamos assim, é uma renovadora. Ainda não consegui pegar a coisa assim com mais profundidade, porque ainda não consegui experimentar assim, da forma mais adequada, que seria fazer a aplicação de todas as maneiras possíveis, né? Mas ela está em processo de infusão, ok? E o que eu fiz? Eu peguei esse extrato e daí eu fiz, vou fazer uma combinação com esse extrato e eu juntei, então, gans de cúrcuma com colágeno, que eu já tinha pronto, tá? Coloquei barbatana de tubarão, que a gente compra um produto pronto já, é um cremezinho.
E a espada de São Jorge, que é aquela fibra ali que sobrou, né? E o que mais que eu botei aqui? Um pouco de sal para aguentar, porque aqui eu estou deixando fora do gelo. E esse aqui tá puro ainda. Eu resolvi deixar esse aqui e estou usando, esse é o que eu estou deixando mais para depois, e estou usando esse aqui diariamente, mas de forma assim moderada, tá? Então eu uso com conta-gotas, tá? Boto na minha coluna, coloco nos meus joelhos, normalmente onde eu tenho dor, né, eu coloco, mas ainda tá a caminho, ok? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar por hoje. Esse bastão ele pode ser configurado, tá? Pode ser mudado as pedras, tá? Dependendo da pedra, né, que a pessoa quiser. Mas ele é um bastão que ele vai te colocar em contato com a tua essência divina. Então, ele deve ser usado preferencialmente para nós, mas ele pode ser usado para os outros também, como cura, tá? E a primeira cura que eu recebi do meu bastão, do bastão de campos multidimensionais, ou de campos unificados, tá? Ele é um bastão de exploração, tá? Eu estou explorando ele. O que eu estou explorando? Eu estou explorando aquelas coisas que a gente não consegue ver, tá? Que muitas pessoas podem dizer assim, isso é magia. Talvez seja magia, não sei, mas eu acredito mais na espiritualidade, tá? Então, cada um de nós tem a condição de se conectar com a sua própria consciência, tem condição de se conectar com a sua essência, com a sua espiritualidade. E isso é um facilitador, é uma coisa assim que, quando você faz uma oração, você automaticamente você está se conectando com o campo unificado. E esse bastão ajuda a romper a barreira de frequência. Tá bom, pessoal? Então, eu desejo a todos um ótimo final de semana, estejam todos bem, todos em paz. E vamos continuar a nossa luta para nossa evolução, né? Forte abraço para todos, fiquem todos bem. Valeu, tchau, tchau. Abre teu coração para a alegria e para o amor, para Deus que está em ti, não para a dor. Abre teu coração para a vida eterna dentro do amor, para este ser que é divino, tão bonito como o Criador, e aceita os desígnios da vida como aprendizagem da vida para a liberdade da dor. Abre teu coração e te liberta das maldades que estão em ti, mas não são a dor. E tira as tuas dúvidas que moram em ti. Aceita tuas bênçãos que divinas, da misericórdia que transforma e transcende o próprio amor. Abre teu coração e acredita no amanhã. De tão divino é presente, mesmo sem sentir dor. E vivencia com ardor a alma que habita em ti, muito além do bastidor, da tela da tua vida, que infinita transforma tudo em amor. Abre teu coração e realiza na tua espécie o transformar da vida que flui nas tuas veias, tão divina que é o amor. E vivencia, enfim, o Deus que habita em ti, feito de puro amor. Wagner Barbosa, janeiro de 2006.